Secure Containment Procedure Foundation. Você já ouviu falar na Fundação SCP? A Fundação SCP é responsável por detecção e observação de entidades, lugares ou até mesmo objetos que fogem um pouco da realidade humana. Sendo assim, Peraí, é real oficial? É uma coisa de verdade? Não, não é de verdade? Ah, ok. tendo coisas estranhas ou até mesmo perigosas que podem afetar o mundo onde a gente vive. E para que isso não aconteça, cabe à Fundação SCP conter esse tipo de anomalias. A sigla SCP significa Secure, Contain, Protect, que Tá. para uma tradução meio livre e chula seria segurar, proteger e conter. Existem mais de 5.000 SCPs hoje em dia, e eles são separados por 3 categorias. Elas são a segura, que é aquela menos perigosa, ela pode ficar sozinha, não precisa ninguém ficar contendo ela totalmente. Nós temos a primeira categoria, a segura, que é a segura. Pode deixar ela um pouco sozinha que não vai ter problema, mas Sim, porque ela é lembre-se, segura. todo cuidado é pouco. A segunda que a gente tem é a Euclídeo. Grande parte dos SCPs são dessa Euclídeo. É aqueles SCP que não se sabe ao certo o que eles são capazes de fazer. Tá. Assim, deixando uma dúvida no ar se podem oferecer perigo ou não. E a terceira categoria que a gente tem é a categoria Keter. Essa é a categoria mais ferrada. Keter. São os SCPs mais difíceis de serem contidos. Eles Tá. têm um alto risco à humanidade. Às vezes até nem contido eles são livres, apenas observados porque é bem difícil conter eles. São de níveis extremamente perigosos e podem afetar muito o mundo que a gente vive. É como se fosse uma área 51 fake, é um site, toda uma história, cada SCP tem o seu número, tá? Tá, agora que você já conhece quais são as classes que tem nos SCP e sabe um pouquinho de como funciona a fundação nessa explicação mais ou menos que eu dei aqui, hoje eu vou trazer pra vocês SCPs mais perigosos que existem. Bom, não são totalmente os mais perigosos, mas são alguns que são bem perigosos. Espero que estejam preparados e bora pro vídeo. Tá. Skyrocks, ok. Chat, é de medo? SCP-049, o médico da peste. Classe do objeto, Euclídeo. Ó, esse é médio. O SCP-049 é uma criatura de mais ou menos 1,90 m. Ela tem uma aparência muito parecida com os médicos da época da peste negra, sabe? Que usavam aquela máscara de corvo e uma roupa pra se proteger, essas coisas. Ele é bem parecido mesmo. Acredito que a roupa preta que o médico da peste usa não é uma roupa, e sim a sua pele. Alguns raios-x foram feitos na criatura pra saber se ela usava aquilo mesmo como roupa ou era sua pele, e quando olharam os ossos dela era algo totalmente desumano, algo descomunal. O SCP acredita fielmente que ele é um doutor, e o seu objetivo é impedir que a doença pestilência se espalhe. O mais estranho de tudo isso é que ninguém conhece essa tal doença pestilência, mas devido ao jeito dele, às roupas que ele veste, todo mundo meio que acredita que essa pestilência seja a peste negra. Só que nada comprovado. Sendo esse o seu objetivo, o SCP sempre que vê uma pessoa que talvez tenha pestilência, ele vai rapidamente tirar os implementos contidos dentro de uma bolsa médica que ele tem e vai tentar curar essa pessoa com uma cirurgia. Ué, isso é ótimo. Se eu tocar peste, ele vai parar a peste. Por que ele é Euclides? Embora essas cirurgias nem sempre sejam bem sucedidas, elas acabam criando É tudo ficção? Muito obrigado pela informação de que é ficção. Eu estava com muitas dúvidas. algo que podemos chamar de SCP-049-2. Tá. Basicamente, o SCP-049-2 seria uma marionete criada pelo SCP-049. Tá. Depois que ele faz essa cirurgia e diz que tirou a tal pestilência, a pessoa morre. Só que a pessoa depois volta à vida. No momento que essa pessoa volta à vida, ela perde totalmente a memória e não lembra de nada que está acontecendo. Após isso, basicamente ela se torna uma marionete que vai obedecer fielmente o SCP-049. Ele é tipo um Quando isso Slender. acontece, o médico da peste diz que Ele é tipo um Slender com as... Como é que é o nome? De sentinelas? Não, não era sentinelas. Era outro nome. foi resolvido que ele tirou a pestilência da pessoa. Atualmente o SCP-049 está preso em uma sala de contenção, não recebendo mais vítimas ou pessoas para ele poder fazer Proxies. seus experimentos, mas estão fazendo mais experimentos para descobrir do que se trata ele. Tá bom, ok. Até agora nada de ruim. SCP-173, a estranha escultura. Classe do objeto, Euclídeo. Apesar de ser Euclídeo, esse SCP ele pode ser muito perigoso. O SCP-173
não passa apenas de uma estátua que tá presa numa sala. Tá. Mas calma, não é uma estátua simples. Ele é mantido dentro de uma câmera trancada, e todos os momentos que os funcionários precisam entrar lá dentro, precisa que 2 pessoas a mais entrem e fiquem de olho nele. Mas por que tem que ficar de olho no SCP? Não pode deixar de olhar ele. Simplesmente porque se o SCP estiver fora de vista, ninguém estiver olhando pra ele, ele vai se mover numa velocidade tão descomunal e vai até alguma pessoa que estiver lá dentro e vai quebrar o seu pescoço. Ele não entra na parte Kister porque tem Mas com esses bracinhos, ele alcança o pescoço? pessoa que estiver lá dentro e vai quebrar o seu pescoço. Ou ele não dá uma entra na cabeçada? parte Kister porque ele é hostil quando vigiado, ou seja, se ele tiver com alguém olhando pra ele, ele não vai fazer nada. Mas basta um piscar de olhos para que ele possa desmembrar a pessoa. Então sempre que entram pessoas lá pra fazer limpeza ou até mesmo fazer experimentos com o SCP, sempre tem que avisar quando for no máximo fechar o olho ou piscar, sempre tem que avisar, porque uma fechada de olho é um assinato pra sua morte. Tá, mas aí então eu entro com outra pessoa, aí eu fico assim... Ô, mano, eu vou piscar, tá? Não pisca agora. Aí eu pisco. Pronto, pode piscar. Aí fica revezando piscagens. Por que não põe uma câmera? Eu resolvo o problema facinho. Põe uma câmera na sala. E abre uma stream dessa câmera. E deixa em live 24 horas por dia. Sempre vai ter alguém olhando. Então ela nunca vai fazer nada. Mas é secreto? Ah, põe um nome fake na stream, pronto. Põe um nome meio nada a ver na stream, tá ligado? Ah, simulador de jogo aqui e tal. Olha só que bizarro. Aí as pessoas vão ficar vendo. Simples. Atualmente essa criatura tá presa em observação, mas tem que lembrar que todo cuidado é pouco. Se uma criatura dessa fugir, seria um risco total à humanidade. Imagina quantas coisas ela conseguiria fazer. Ela só conseguiria quebrar pescoço, aparentemente. SCP-02, o quarto vivo. Classe do objeto, Euclídeo. Tá. Ele é um quarto vivo? O SCP-02 ele se assemelha a uma grande esfera gigante, só que tem um detalhe nessa esfera. Ela não é feita de metal, ela é feita de carne. Tá. Carne humana. Atualmente, onde ele está sendo inspecionado é uma escada que deixa em frente onde seria uma porta para dentro do SCP. E ao observar lá dentro, você nota que existem vários móveis e coisa como se fosse um cômodo. Só que o mais estranho de tudo isso é que todos esses móveis são feitos de pedaços humanos. Tá. O último incidente Tipo, como assim? ocorrido com SCP-02 foi um experimento. Tipo assim, a mesa é feita de pedaço humano como? Eu tô achando essa história meio fraca, viu? Se eu tivesse num acampamento e tivesse me contando uma história de terror, eu estaria nada impressionado. Que 7 cientistas resolveram entrar lá dentro para fazer com ele. Mas ao entrar lá dentro, misteriosamente, eles desapareceram. Após o desaparecimento, o objeto se imobiliou com 2 luminárias, um tapete, um televisor, um rádio, um puff, 3 livros escritos em uma linguagem desconhecida, 4 brinquedos infantis e um vaso com plantas, que acreditam ter sido feito com a parte dos funcionários. Então é tipo mágica. É tipo aquela brincadeira de esconde-esconde de Garry's Mod, que você vira o objeto. É tipo isso. Alguns testes foram feitos no SCP com algumas cobaias de animais, só que o SCP ele não reage a animais e tentaram também com cadáveres, só que também ele não reage a cadáveres. Por algum motivo, ele só reage a humanos que estejam vivos, tornando-se assim um perigo total para quem chegar próximo a ele sem os devidos cuidados. É só não chegar perto, então. Ele devia ser seguro, porque tá de boa. SCP-096. O cara tímido. Classe do objeto, Euclídeo. O SCP-096 é uma criatura humanoide que mede mais ou menos 2,38 metros de altura. Ele é totalmente magro e seu corpo é todo desnutrido. Seus braços têm mais ou menos 1,5 metros de altura, e um detalhe é que ele consegue abrir a boca 4 vezes mais do que qualquer humano conseguiria. Claro, mas ele tem 2 metros. Ele tem 2 metros e 38 centímetros. É claro que a boca dele vai ser maior. A sua pele é totalmente pálida e seus olhos são totalmente desprovidos de cores. Então não se sabe. Ele é daltônico, entendi. Coitado, o cara é tímido, aí estão fazendo bullying com ele. E ele é daltônico, aí estão fazendo mais bullying ainda. Ele é cego. Mas acreditam que ele não seja, porque basicamente o SCP ele passa o seu tempo sentado numa sala olhando fixamente para uma parede. O mais estranho de tudo isso é porque ele olha sempre para a mesma parede. Então, detalhes dizem que talvez ele não seja cego. O que essas pessoas acham que o cego fica fazendo? A conclusão não tá ao contrário? Eu tô muito confuso. Para de usar lógica com o paranormal.
Se ele tá usando artefatos lógicos, se ele tá usando coisas lógicas, agora... Ele é daltônico ou é... Eu não sei. Eu não sei se ele é daltônico ou cego. Aparentemente, ele fica assim, ó. Olhando fixo pra uma parede. O SCP ele é extremamente calmo. Como eu disse pra vocês, ele passa basicamente a parte inteira do seu dia sentado olhando pra uma parede. Tá. Mas ele se torna totalmente perigoso quando alguém olha nos seus olhos. Tá. Se você olhar nos olhos do SCP, ele vai entrar numa crise emocional onde ele vai começar a chorar e gritar muito, mas muito alto. Claro, ele é E tímido. depois disso, cerca de 1 minuto ou 2 depois, ele vai sair correndo numa velocidade muito descomunal pra tentar pegar a pessoa que olhou nos olhos dele. Neste ponto, nenhum material ou método pode impedir que o SCP chegue até a pessoa que olhou nos seus olhos. E depois que ele faz isso, que ele vai até a pessoa e chega até ela, ele vai desmembrar a pessoa e devorar ela sem deixar nenhum vestígio. Após esse acontecimento, ele vai se sentar, vai se acalmar. Depois de ficar um tempinho lá quieto se acalmando, ele vai tentar voltar para o seu habitat natural, assim como se nada tivesse acontecido. Tá, ele é um Enderman. SCP-035. Tá. A máscara possessiva. Classe do objeto: Keter. A máscara, ok. O SCP-035 basicamente é uma daquelas máscaras de teatro que tem tanto sorrindo quanto triste. Uhum. Eu digo as duas porque essa máscara ela pode ter as duas expressões, só basta ela tá na que ela quiser. Esse SCP ele fica mantido dentro de uma caixa de vidro selada devido ao alto perigo que ele pode oferecer. Uhum. Lembra que eu disse pra vocês que os objetos declarados como Keter são os mais perigosos? Uhum. Essa máscara é um deles. Uhum. E eu vou explicar por quê. O objetivo disso é porque ninguém deve se aproximar dessa máscara mais do que 2 metros. Tá. Se você chegar um pouco mais do que 2 metros dessa máscara, ela vai tentar meio que convencer você a pôr ela. Você vai sentir uma sensação de vestir a máscara, Tá. de querer vestir ela. Ela Tá. vai se comunicar com você. As pessoas que põem a máscara, automaticamente elas vão começar a ficar desnutridas, vão começar a perder sua alma, como se estivesse sendo sugada pela máscara. Tá, o outro era o Enderman e esse é o Máscara. O Máscara, exatamente, chat. Assim, após alguns minutos, fazendo a pessoa ter uma morte cerebral. Esse efeito ele só surte em humanos, alguns testes foram feitos em animais também, só que nada aconteceu. Tinha que ser uma máscara do animal especificamente, então. Se fizessem uma máscara de um cachorro e colocassem no cachorro, talvez funcionasse. A máscara só quer afetar humanos mesmo. Fora que além disso, a máscara ela solta um líquido vermelho, degenerativo e autocorrosivo que sai dos seus olhos e da sua boca. Uhum. Se esse líquido tocar alguma coisa, essa coisa vai começar a derreter e vai se, desmanchar e se tornar um líquido corrosivo que qualquer coisa que tocar vai acontecer a mesma coisa. Tá. Então ele vai derreter se for um humano, se for um animal, se for qualquer tipo de objeto. Isso leva um certo tempo após tocar no líquido viscoso. Uhum. Então, pelo que notaram, o vidro é o que dura mais até acontecer essas coisas. Por isso que ele é preso numa caixa de vidro, sendo que essa caixa de vidro tem que ser totalmente trocada a cada 2 semanas, para evitar que o SCP escape. Mas ele sai andando? Como é que ele vai escapar? Ele é uma máscara. É só enterrar ela 2 metros pra baixo da terra, que ninguém nunca vai chegar perto. Cara, eu deveria ser o CEO dos SCPs aí, ó, da organização. Já resolvi vários problemas. E outra coisa, como é que vai trocar o vidro se cada vez que tu chega perto da máscara, ela te coage a colocar ela? Usa luvas de vidro? Ou pode usar uma armadura de vidro? Ou melhor ainda, põe aquele capacete que o Magneto usa pra não ser controlado pelo Professor Xavier. Pronto, resolvido mais um problema. E enterra ela lá embaixo. O urso. SCP-1048. Classe do objeto: Keter. O SCP-1048 basicamente é um ursinho de 30 centímetros de altura, Tá. que era classificado como seguro, porque basicamente o que ele fazia era responder às pessoas com sinais, se mexer e demonstrar carinho e afeto pelo ser humano. Uhum. Mas tudo isso mudou depois de 1 ano que ele foi encontrado. Depois de 1 ano que ele foi encontrado, ele deixou de ser um objeto seguro para Tá, mas se ele foi encontrado depois de 1 ano, como é que tu sabia como é que ele se comportava antes de 1 ano? virar uma criatura Keter. Câmeras de segurança monitoraram o SCP andando com o que parecia ser um clone dele, só que não dava pra ver muito bem pela câmera o que era. Então alguns cientistas resolveram ir ver que clone era aquele que o SCP tinha arrumado. E quando foram ver, ele tinha um clone totalmente igualzinho a ele, só por um detalhe. A diferença era que sua pele não era feita de lã e coisas pra fazer um urso de pelúcia, e sim de orelhas humanas. Ao tentarem capturar a criatura para conter ela, o seu clone deu um grito tão alto que 5 pessoas que estavam próximas acabaram morrendo devido aos decibéis serem tão altos. Após isso, as 2 criaturas correram e se esconderam pela instalação.
Alguns dias se passaram e novamente viram a criatura. E quando viram dessa vez foi pela câmera. Ao chegarem perto, não era nem a de orelha e nem a de pelúcia. Dessa vez, era um clone de metal. Pô, mas os caras na câmera eram muito burros, hein? Primeiro não percebe que tem uma textura diferente. Eu tava fazendo T-pose mesmo. Não percebe que era uma textura diferente as orelhas e agora era literalmente outra cor e eles não perceberam? Oh, achamos o urso, ele está aqui parado. Caralho, meu. Eu demitiria todos. Mudaria o staff inteiro. Câmera 144p, pode ser. Ao tentarem capturar a criatura de metal, ela tentou fugir de todos os jeitos e sempre que tocavam nela, ela machucava pessoas, assim ferindo muitos cientistas. Não se sabe como essa criatura faz tantos clones, mas já vimos que ela fez clone de metal e de orelhas. Que tipo de outro clone ela pode fazer? Acreditam que essa criatura fingiu ser uma criatura segura para poder ganhar a confiança dos cientistas e conhecer melhor as instalações e preparar o seu plano para criar clones. Hoje em dia ela tá perdida pelas instalações dos SCPs, mas ela não fugiu de lá ainda, e todo cuidado é pouco para que ela não fuja. Caralho, eu nem acredito. É tudo um plano dele. É o início do universo. Quem sabe o que ela seria capaz de fazer no mundo real? Criar clones.